A questão sobre a origem do universo e dos seres humanos remete a um amplo debate no qual filosofia, religião e ciência entram em cena para construir diferentes concepções sobre a existência da vida. A educação adventista ensina o criacionismo baseando-se não somente nos ensinamentos bíblicos, mas também em argumentos científicos, sem impor crenças religiosas e nem omitir a visão evolucionista. Nossa equipe foi até Córdoba, na Argentina, e também no Goiás, no centro-oeste brasileiro, para conhecer iniciativas interessantes sobre o assunto. Começa agora o programa Educação. Nós estamos aqui no Colégio Adventista IABC, é um internato da rede adventista que fica praticamente no centro do Brasil, a 90 quilômetros de Goiânia, a 140 quilômetros de Brasília. E nós temos 650 alunos que estudam aqui, sendo desses 400 que residem, é um internato. Então, para aqueles que não conhecem, é um colégio onde alguns alunos moram. Nós recebemos residentes do 8º ano, com 12 anos, 13 anos, até o 3º ano do médio. Então temos o maior grupo que faz parte desse nicho e temos 250 alunos que são externos. Embora haja grandes cidades próximas, mais próximas a nós ainda há outras menores e dessas sim vem por volta desses 250 alunos que estudam desde a educação infantil até o ensino médio conosco. O Instituto de Córdoba tem 402 alunos no nível secundário e 200 alunos no nível primário. O Instituto Adventista, aqui na cidade de Córdoba, tem uma longa história. São quase 50 anos que está na cidade. O nível primário começou no ano de 72 e o nível secundário começou alguns anos depois, na década de 90. Estamos falando de quase 50 anos na cidade e temos também um nome de destaque na cidade e região, que nos destacamos por transmitir valores, crenças para a vida, e isso é fundamental. Isso faz com que nos destaquemos das outras instituições com tanto prestígio como a nossa. A rede adventista, ela dá importância para o criacionismo porque ele é a identidade da nossa filosofia de educação. A educação adventista não visa trazer para o ser humano uma melhora. A gente acredita numa transformação do ser humano. Isso se dá porque nós também cremos que Deus é a origem de tudo, Ele que criou o ser humano. E se nós não estamos tão bem como poderíamos estar, só quem criou pode ajudar a melhorar. Então, desde criança, desde as séries iniciais até o ensino médio, onde isso se torna mais desafiador ainda, nós damos prioridade para o ensino das origens, apresentamos as duas teorias mais conhecidas atualmente, mas nós sim defendemos o criacionismo porque entendemos que sem essa crença, sem essa visão de mundo, dificilmente o ser humano alcançará de fato a educação plena ou seu desenvolvimento completo, né? Então, para nós isso é essencial. A educação adventista sempre se caracterizou por promover uma educação holística. E dessa maneira nós cremos também que os ensinos do evolucionismo e também a proposta do criacionismo podem funcionar no sentido de conviver de uma maneira integral, já que a nossa educação é proveniente da Bíblia. Isso não indica que não vai de encontro com os pilares da ciência. Temos estudos que promoveram a teoria científica de que nunca houve uma divergência entre a religião e a ciência. É o caso de Copérnico, Newton e alguns outros. É dessa forma que nós continuamos focando numa educação integral para os nossos alunos. O criacionismo é de suma importância, né? Porque sem a criação nós não existiríamos, pois nós acreditamos que Deus nos criou e assim nós podemos viver e adorá-lo como um resultado da criação. Por isso que é tão importante
E aqui no IABC, os professores recebem capacitação e os alunos também são incentivados pelos professores. E da parte da pastoral do campus, na qual eu sou responsável, nós cuidamos do Núcleo de Estudos das Origens, que é o NEO-IABC. Temos uma parceria também com uma universidade lá do Texas, nos Estados Unidos, onde todo ano, no mês de junho, eles vão para o estado do Wyoming, nos Estados Unidos, fazer uma escavação paleontológica, o que significa uma escavação de seres vivos, onde é um local propício, eles estão ainda estudando porque um lugar onde tem muitos fósseis de dinossauros, já foram encontrados mais de 25 mil ossos de dinossauros em 20 anos. E este ano eu tive o privilégio de estar visitando este local e também fazendo estudos lá, e nós firmamos essa parceria onde os nossos alunos, que são motivados pelos professores, eles também poderão ir para esta escavação para encontrar fósseis de dinossauros, dentes, costelas, vários tipos de ossos, pois ali tem uma quantidade riquíssima de ossos de dinossauros. E também, aqui no NEO-IABC, nós partimos do micro para o macro. Temos muitas informações referentes à microbiologia, células e tudo mais, até a questão do macro, como os dinossauros e também do universo e dos astros. Também nós temos fósseis de dentes de tubarão e uma questão muito interessante que também nós temos um fóssil de um trilobita, que para o criacionismo é muito importante, pois o trilobita é um ser vivo que está na mesma camada de outros animais muito mais complexos do que este ser vivo. No Instituto tratamos de abordar o que me cabe nas minhas matérias, mas eu acredito que a criação é transversão a todas as matérias, e por isso o que eu geralmente faço é trabalhar com isso em todas as matérias que eu leciono, quer seja química, física ou biologia. Conversando com os menores, eles são os encarregados de pesquisar temas que lhe interessem muito, como por exemplo os dinossauros. Também pesquisamos sobre o dilúvio, pegamos trechos da Bíblia, o relato que ela apresenta, tiramos todas as ideias sobre isso, depois buscamos bibliografias seculares e bibliografias que nós temos e que vêm da nossa editora, por exemplo. Eles leem, fazem resumo e depois, em algum período do ano, desenvolvemos o projeto de fazer maquetes sobre aquilo que queremos apresentar sobre a criação. Isso no primeiro ano. Já no segundo ano, trabalhamos o tema da biodiversidade. Qual a interpretação criacionista e qual a interpretação evolucionista sobre a biodiversidade? Eles estudam toda a parte teórica, mas também preparam herbários e preparam insetários. Os herbários se tratam sobre a biodiversidade das plantas que existem em Córdoba e os animais também. Em algum momento do projeto, cada criança, no mês de setembro, pega uma flor de algum lugar em particular, e isso é a forma de fazer com que eles conheçam de forma particular os vegetais, as árvores, e então eles aprendem o que são as árvores, arbustos, típicas de Córdoba. Eles tiram foto e fazem uma grande exposição da diversidade com todas as fotos que tiraram, junto com todas as amostras de herbários que vocês verão daqui a pouco, e também com os animais que temos, e dão as duas interpretações que temos, a criacionista e a evolucionista. No terceiro ano, abordamos o tema de rochas e minerais. Abordamos pela primeira vez esse ano e convidamos um professor da Universidade Nacional para que viesse e desse aula para as crianças, como eles precisam classificar as rochas, como podem entender, como podem aprender. E, na verdade, ele é evolucionista. As crianças olhavam, escutavam e tiravam suas próprias ideias a respeito. Nós fizemos uma grande amostra de rochas, a qual eu pude trazer algumas para que vocês vejam. E no quarto ano são os maiores, e que eu gosto muito de lecionar. Temos o tema de fósseis, paleontologia, temos também o tema de desenho inteligente.
E abordamos também todas as teorias sobre a origem da vida evolucionista e criacionista. Trabalhamos em forma de debates. Mesas redondas também fazemos, onde eles podem expressar o que aprenderam e se estão de acordo ou não com as duas posições. E bom, acontece que eles podem eleger o que querem acreditar. Para tornar o estudo do criacionismo mais prático aqui no IABC e não só uma teoria, a gente tem buscado algumas alternativas. E a primeira, talvez, que eu destacaria foi a recente inauguração do Núcleo de Estudo das Origens. É uma espécie de museu, mas voltado para adolescentes. Então há objetos, há gráficos, há experimentos que eles podem realizar ali. E com isso, nós temos trazido o criacionismo como uma roupagem muito atrativa para os nossos alunos. Mesmo os pequenos têm aprendido com esse nosso núcleo, né? Uma segunda ação que nós temos aqui, como rede, na verdade, adventista de educação, é a capacitação de professores sobre esse assunto. Então, nós não temos aqui professores que podem trazer uma informação equivocada, podem menosprezar uma teoria diferente, mas que têm um conhecimento profundo e assim as suas aulas, né, os debates podem ser atrativos e trazer respostas relevantes para os alunos, né? E uma última alternativa, nós investimos em um pastor que nós temos aqui que atua como capelão dos alunos. Ele neste mês esteve nos Estados Unidos, num sítio onde as pesquisas sobre fósseis de dinossauros é muito desenvolvida. Ele esteve lá, tirou fotos, trouxe algumas coisas de lá, apresentou para os alunos, tem buscado levar alguns com ele nas próximas viagens. Então são formas alternativas que a gente tem aqui na escola para que o criacionismo seja prático e atrativo para todas as idades. Desde a educação infantil, os professores ensinam dentro da Bíblia o que é o criacionismo. Nós tivemos uma Expo Kids no primeiro semestre, foi muito bacana. Eles puderam perceber o quão maravilhosa é a obra de Deus. E essa Expo Kids, cada turma, desde a educação infantil até o 5º ano, cada turma ficou responsável por falar sobre um tema da criação, um dia da criação. E então eles tiveram essa exposição, enfeitaram as salas de aula, e aí os visitantes iam ali, eles explicavam o que a professora tinha passado para eles, e nos deu um retorno muito bom, porque muitos alunos não sabiam o que realmente era o criacionismo. Então nós trabalhamos dessa forma. E além desse trabalho que nós fizemos, desse projeto da Expo Kids, os alunos também aprendem diariamente na sala de aula, envolvendo todas as disciplinas, tanto em religião quanto em ciências. Inclusive nós temos um laboratório onde os alunos têm uma aula por semana, uma aula prática. E nós temos também aqui no nosso colégio o Jardim Botânico, onde os alunos estão ali presentes, em contato com a natureza. E isso é muito importante para eles, porque eles percebem que eles precisam ter o cuidado com as coisas criadas por Deus. Quantas vezes já nos perguntamos se isso é ou não assunto para crianças? Pesquisas apontam que a criança possui recursos cognitivos variados, como a observação, formulação e teste de hipóteses. Esses resultados mostram a importante tarefa que está nas mãos dos adultos: fornecer conhecimento adequado para que as crianças possam se desenvolver mentalmente e conheçam suas origens. Essa educação não pode ser negligenciada, pois é nos primeiros anos que o caráter se forma. Eu ensino para as turmas de 1º ao 5º ano. E o tema sobre a criação eu abordo em matemática no 4º ano e em física no 1º ano. Em matemática, no 4º ano, começamos a ver os números irracionais e então eu aproveito para falar com eles sobre alguns números irracionais especiais, como o número π, e, fundamentalmente, o número do ouro, que é o que mais me agrada mostrar. Porque o número de ouro é o que representa todos os desenhos da natureza. Tem a sequência de Fibonacci, que é a associação dos números 0, 1, 2, 3, 4, 8, 13 e assim sucessivamente. Segue uma regularidade e assim constrói a série de Fibonacci e esses números aparecem nas pétalas das flores. Existem flores que têm 3 pétalas, 5 pétalas, 8, 13, 21. Isso aparece na criação de coelhos. Foi assim que descobriu e aparece também na sequência das abelhas.
E depois está na curva de calibração, que se constrói através do retângulo áureo na proporção, e essa curva se vê muito na natureza. Nos tornados, se vê no desenho dos caracóis, nos chifres dos carneiros. O nosso ouvido tem as formas da curva. E, bom, com esse número é possível ver que existe um desenho por trás da natureza. Aparece o número do ouro em muitas partes que é possível identificar e que estudaram e investigaram. Então, eu aproveito esse tema para mostrar para as crianças que não há outra explicação, que não pode ser ao acaso, porque está tudo relacionado com essas proporções e com esse número. Então, é como se não houvesse outra explicação. Existe uma pessoa que tenha desenhado assim, dessa maneira. A gente vive num ambiente, num contexto social, né, histórico, em que as disciplinas elas devem conversar entre si, né? Então é importante ver a perspectiva criacionista do ponto de vista da física, do ponto de vista da matemática, da geografia, da história, né? Essa contextualização, essa interdisciplinaridade é muito importante e faz com que o aluno tenha uma resposta satisfatória, né, para suas origens, né? E a partir dessas respostas possa reger então o seu comportamento, a sua vida, as suas escolhas, a sua decisão, né? O criacionismo ele não é ensinado apenas nas aulas de ensino religioso no IABC. Ele envolve todas as matérias, porque ele não é uma vertente apenas religiosa mesmo, ele é uma ciência. Nós entendemos que a origem não está apenas vinculada à Bíblia unicamente. Há elementos, há evidências em várias áreas, tanto da linguagem, quanto das ciências, da química, da física, da matemática. Então isso quer dizer que ele é um assunto que permeia todos os demais, né? E como rede adventista, como disse que enxerga a educação como uma restauração do homem ao seu estado original de criação, isso quer dizer que o homem como um todo está envolvido nesse processo, não apenas o seu lado religioso, mas intelectual. E é por isso que aqui no IABC nós ensinamos em criacionismo em aulas, não apenas de ensino religioso. Um método utilizado nas aulas de física consiste em levar o estudante, em primeiro lugar, a refletir sobre o comportamento do mundo que está à sua volta. Por que a natureza se comporta assim? Por que existem leis fixas que regem o comportamento da natureza? Qual a influência dessas leis na minha vida, no espaço que está à minha volta, né? Ao fazer o estudante ter essa reflexão, então nas observações do mundo à sua volta, ele de fato entrará em contato, ele vai sentir a necessidade de um Criador. Ele vai entrar em contato com um conjunto de leis que carecem de uma causa primeira, né? De um agente causador para que elas existam, para que elas permaneçam, para que o estudante então compreenda e busque no contato da natureza, após o estudo dessas leis em sala, explicar as suas origens. Um desafio muito grande é você tornar prático um conhecimento bíblico e também teórico. E aqui no Colégio IABC nós fizemos alguns encontros e também um congresso criacionista juntamente com a Sociedade Criacionista Brasileira e também com a Divisão Sul-Americana, que é a administração para toda a igreja aqui na América do Sul. E foi um final de semana repleto de atividades e palestras, e também os alunos foram incentivados a pesquisar, que ficou conhecido como Expo Jovem. É uma feira do conhecimento onde cada professor, dentro da sua matéria, pôde mostrar para os alunos informações relevantes acerca do criacionismo, e os alunos fizeram pesquisas práticas e também teóricas para exemplificar para a comunidade aqui em volta do Colégio IABC e também para os alunos, colegas e pais dos alunos. Existe um evento muito importante que ocorre na escola, que é a Expo Jovem. E dentro desse contexto fora trabalhado como tema gerador o criacionismo, né? Então os alunos foram, de maneira muito específica, né, falando sobre a Arca de Noé, por exemplo, um grupo esteve falando desse tema, foram levados a investigar quais são as evidências, quais são os fatores que estão envolvidos, né, dentro desse tema no aspecto científico, né? Algumas coisas nós sabemos que não podem ser repetidas, né, dentro da metodologia científica, né? Mas existem evidências na natureza que mostram, que apontam, que favorecem, né, o evento, né, o dilúvio. Então, nesse aspecto, os alunos foram levados a questionar a arquitetura, a dinâmica, né,
as dimensões, será que dentro da arca havia espaço suficiente para guardar todo o mantimento, né? Para guardar todos aqueles animais, aquela família? Quais são as evidências que a natureza apresenta, né, com relação ao dilúvio? Os alunos foram incentivados nessa linha, procurar argumentos que comprovam, que atestam, né, o evento que está mostrado na Bíblia, né? A professora de redação, ela falou pra gente que era pra gente escrever um conto que tivesse um fundo criacionista. E se a gente quisesse, relacionado ao nosso tema da Expo Jovem, que é um projeto da escola, que nesse ano foi sobre criação. Aí a gente tinha que botar a criação, ou criacionismo, ou evolucionismo, todo esse tema abordando no nosso conto. Eu escrevi sobre um homem chamado Thomas. Ele acorda do nada numa ilha, assim, não sabendo onde ele tá. Ele começa a olhar ao redor, assim, e ele vê um velhinho na praia. E esse velhinho é pra ser Charles Darwin, só que não fala que é Charles Darwin, o nome dele é só Charles mesmo. E ele olha pro lado e ele vê um navio, que é o navio que o Charles Darwin usou para as expedições dele, para poder catalogar as espécies quando ele estava viajando. E ele encontra ele lá e nessa ilha, de noite, ele começa a ver coisas que ele não sabe o que é. Ele começa a ver um peixe pulando e virando um pássaro, depois ele vira um macaco, como se fosse a espécie se evoluindo. E ele começa a se perguntar o que está acontecendo, que ele não entende nada. Ele até cai, ele se assusta, ele cai, ele se machuca. E o Charles é a única pessoa que sabe por que ele está ali e o que está acontecendo realmente. E depois de ele insistir tanto, perguntando por que ele estava ali, por que tudo estava acontecendo, ele explicou para ele que a ilha, na verdade, era coisa da imaginação dele, só que cada parte da ilha, cada pedra, cada árvore, cada animal que estava lá, foi formado por uma dúvida na fé dele. Então, quer dizer, ele não era uma pessoa firme na fé dele. Ele era criacionista, mas ele não estava firme naquilo, só que ele dizia que estava, só que no fundo mesmo ele não estava. Então, cada coisa foi formada por uma incerteza no coração dele. Então, acaba que no final ele não consegue se resolver e ele fica preso na ilha, ele não sai de lá. Desde pequena eu fui criada na educação adventista, desde o pré, desde o jardim, então eu sempre acreditei no criacionismo. Então para mim foi fácil até, especialmente por causa da Expo Jovem, a gente já se familiarizou mais ainda com o tema e a gente conseguiu ver os prós e os contras do evolucionismo, do criacionismo, para poder colocar isso mais ainda no texto. Na realidade, eu acredito que os alunos gostam de trabalhar dessa maneira. Em várias oportunidades eu pergunto e eles dizem: queremos saber tudo. Queremos saber com a posição criacionista e com a evolucionista. Principalmente porque eles já vêm com uma interpretação evolucionista, com vídeos, filmes. Bom, eles dizem ser criacionistas. Por exemplo, em uma prova está escrito: Deus criou o homem há milhões de anos. Eles estão um pouco confusos. Apesar de que eles dizem ser criacionistas em algumas coisas, é por isso que os interessa muito. E eles têm a liberdade de poder pesquisar, poder fazer, para poder interpretar à sua maneira as evidências tanto da criação como da evolução. Assim que eles se sentirem realmente satisfeitos com as perguntas que têm para fazer, e assim podem debater com o outro que é muito evolucionista e eles podem dizer: olha, não é tanto assim. Vamos ver o que a criação pode nos dizer. Eu acredito que eles gostam de trabalhar dessa maneira. Eu me surpreendi com a teoria sobre a origem da vida, é uma das mais importantes junto com o evolucionismo. E ela diz que existe um ser inteligente que nos criou com a perfeição da imagem e semelhança de Deus. Fomos criados tão perfeitos que se é tirado uma parte do seu corpo, não funciona mais. Nós vimos e aprendemos em todas as aulas que tivemos de biologia como o homem foi criado. Vimos as diferenças entre as teorias, tanto a criacionista como a evolucionista. Vimos as duas e foi muito bom. No criacionismo, aprendemos sobre a relação com a Bíblia e a nossa fé. Quando chegamos ao criacionismo, entendemos que ela é o elo entre toda a criação e afirma mais que nada sobre a nossa fé e é um sinal de que Deus nos criou com um propósito e que o ser humano foi criado com amor e não por uma casualidade. Me parece muito positivo, porque existem muitos colégios que não ensinam sobre a teoria do criacionismo.
E nesse colégio nós temos as duas e mais outras teorias e nos permitem compará-las e escolher, na sua opinião, sobre a origem da vida e não acreditar só naquela que te ensina sobre a teoria da evolução. É muito importante porque muitos colégios de Córdoba ensinam a teoria do evolucionismo como sendo só ela a verdadeira, e somente ela. E aqui nos ensinam o criacionismo, assim como o evolucionismo. E nos ensinam que podemos escolher qual achamos verdadeira e nos incentivam a seguir pesquisando e decidir qual queremos seguir. O colégio nos dá um monte de ferramentas e minha professora me disse que conhecimento é poder. Então, não estão nos incentivando a não pesquisar, nem perguntar sobre ciência. Nós podemos contestar com fundamentos e a resposta será completa, com fundamentos, cheia de assuntos científicos e, para mim, isso é incrível. O bom é que nos ensinam todas as teorias, porque assim nós podemos comparar e podemos escolher em qual acreditar. As outras também mostram as suas provas, evidências, e podemos comparar, e se nós acreditamos, reafirmamos nossa fé em Deus. No projeto do criacionismo, junto com meus amigos, eu ajudei a pesquisar sobre os dinossauros e o que aconteceu com eles, se Deus os criou, tudo isso através da ciência e da Bíblia. Bom, eu não prestei tanta atenção a isso e foi como ver mais uma teoria de que os dinossauros morreram por causa de um dilúvio, uma catástrofe mundial. E foi incrível. E poder ver que Adão e Eva poderiam ter vivido com os dinossauros tranquilamente. E isso me interessou muito porque nunca tinha imaginado isso. Uma pessoa brincando com um dinossauro ou algo assim. Eu participei do projeto criacionista com meus amigos sobre qual era a origem da criação dos dinossauros. Com o projeto, eu aprendi que Deus sempre supera as expectativas dos homens e pode criar coisas que nós não conhecemos. E quando chegarmos no céu, poderemos perguntar sobre tudo para Ele. As respostas que nós damos para as perguntas, né, que são fundamentais na existência do ser humano, né, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, elas regem o nosso comportamento, o nosso trato com o nosso semelhante, com o próximo, né? Então, a educação adventista, ela procura estabelecer respostas que fixem um comportamento que visem o bem daqueles que estão à minha volta, que visem o meu bem, né? O meu desenvolvimento adequado. É por isso que é importante dar respostas que satisfazem as necessidades interiores do ser humano, nesse quesito das origens, né? Dentro do contexto do criacionismo. Que bonito ver como as crianças e os adolescentes adquirem e reproduzem conhecimento, não é mesmo? Vivemos em uma época em que o preconceito e as dúvidas aumentam cada dia mais. Por isso, precisamos aproveitar as oportunidades para mostrar aos nossos filhos e alunos que existe um Deus Criador que os ama e deixou muitas pistas espalhadas na natureza. O programa Educação vai ficando por aqui. Nos vemos semana que vem. Até lá!